Olá galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, sou do canal Criatório Braço de Ouro e é um grande prazer estar aqui na casa do Guilherme, gente boa, amigo da gente aí. Hoje eu vou fazer uma entrevista com ele sobre criação. Galera, esse é meu amigo, foi ele que tirou o filhote de Trincafé Shekinah e o Trincafé Maraná. E é um prazer, viu Guilherme? Boa, prazer receber também. E lembrando, né galera, não existe uma pessoa tão grande que não possa aprender e nem tão pequena que não possa ensinar. Na nossa humildade aí a gente vai buscando conhecimento aí com os amigos e vai compartilhando com vocês. Tá bom galera? Fala um pouco sobre você, Guilherme. Eu sou um homem simples, né? Apaixonado aí na criação de aves desde pequeno, né? Meu pai também. E com o tempo aí a gente se apaixonou aí por Trincafé e fomos desenvolvendo, né? A criação, sempre tentando buscar aí tirar um filhote de qualidade, né? Preservando, mantendo também sempre com um padrão de alimentação e de vida das aves em conforto o máximo possível. Sim. Eu separei algumas perguntas aqui para o nosso amigo Guilherme para ele esclarecer aí para a gente aí. Se eu puder, a gente vai esclarecer. Sim. E galera, lembrando, toda vez que você curte, que você compartilha os vídeos, isso motiva eu ir atrás dos amigos aí para poder buscar mais informações para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui as perguntas com o Guilherme aqui. Ô Guilherme, quando surgiu o amor pelos pássaros silvestres? Rapaz, surgiu desde que nem eu falei pra você, né? Desde criancinha. Meu pai ele foi um homem que sempre gostou de animais. E eu lembro que eu sempre saía com ele, onde a gente via uma casinha de ração, a gente entrava. E nisso daí ele sempre comprava um passarinho. Na época era um periquito, né? Periquito, canário. E ele comprava porque era pra mim, que minha mãe não gostou muito, né? E ele sempre cuidou. Então aí foi com esse tempo aí mexendo, né? E eu fui gostando. Aí eu aprendi a criar, reproduzir. E eu vi que é uma paixão que a gente pega, né? De ver o serzinho tão pequenininho do ovinho ali, como é que é a evolução, e foi onde foi caminhando. E o que você acha sobre a criação em cativeiro? Rapaz, a criação em cativeiro, eu falo para você, é uma coisa muito importante. É muito importante, porque hoje em dia a gente não somos dos antigos, mas você perguntar para muitos da nossa idade, nunca viu um casal de aves, vamos supor que nem nossa espécie que a gente cria, Trincafé. O coleiro às vezes até consegue ver, mas Trincafé poucos tiveram o privilégio de ver. E eu, graças a Deus, no sítio onde a gente sempre vai, que é do meu sogro, tem um casal lá que a gente preserva. Vai fazer mais ou menos 7 anos que a gente está ali e esse casal está preservado. Ontem mesmo eu estava lá e eu vi ele. Eu não sei se era um macho ou uma fêmea, mas eu vi um deles. Lá tem um tipo de uma jurubeba brava, eu já vi sabiá comer, já vi as asas brancas comer, e eu tive o privilégio de ver eles comer também. A gente preserva essas árvores também para sempre estar rodeado ali dos animais. Ô Guilherme, eu já vi aí que tem várias pessoas que tiram filhote de Trincafé em viveiro, em gaiola. O que você acha aí? Qual é o tamanho ideal aí para tirar filhote de passarinho? Principalmente no Trincafé. Eu tenho um conceito meu, que o viveiro é o melhor ambiente para você se reproduzir qualquer tipo de espécie. Só que como a gente mora em casa, né, hoje em dia, não temos muito, as casas estão vindo com um padrão um pouco menor. Alguns até amigos criadores que moram em apartamento, mas tem esse sonho, esse desejo de criar as aves aí, opta para a gaiola. E a gaiola é um processo que você consegue tirar mais. Ele é um pouco mais rápido que o viveiro. O viveiro ele é um pouquinho mais lento, tem o processo do casal ficar de casalzinho, voando para lá, monta ninho, desmonta ninho, enfim, né? Então ali você tira uma certa quantidade de água. Então, na minha opinião, é o viveiro. Mas, como a gente não tem essa condição de todas ter viveiro grande, a gaiola ideal para mim, na reprodução, é na média de 1 metro. E no mínimo 80 de comprimento. Por 50 por 50 de altura. Eu acho que essa gaiola é ideal. Menos que isso, para a árvore, como o Trincafé é uma árvore muito arredia, você no processo ali de cruza, fêmeas novas principalmente, acontece muito acidente de briga e tal. Pode estar ferindo um outro. Sim, no caso do Trincafé, a fêmea costuma matar o macho, né? Normalmente. Normalmente. Eu particularmente nunca tive esse problema. Eu tenho aqui
duelo, essa fêmea aqui também, ela já cria eles no voador desse daí, 2 voadores desse emendado e com o casal nunca teve problema. O que acontece é período. Tem o período certo, que é a hora que você vai introduzir, que nem o duelo, que é o reprodutor que nós estamos usando agora aqui, e ele tem a fêmea dele, que é a Lerquina. Só que se eu colocar o duelo hoje, mesmo que ele é casado com a Lerquina, reproduz com a Lerquina junto, agora, não vai dar certo. Então tem um tempo certo de você deixar, colocar e deixar ele. E não tem problema. Então você acredita que o manejo ideal ali para eles não brigar é o tempo certo de colocar eles juntos? De cada ave, sim. No meu humilde pensar, no que eu faço aqui em casa é isso. Eu nunca houve problema de fêmea matar macho, nem vice-versa, né? Viu? E qual o medicamento aí que você trabalha casado para evitar doença aí? Rapaz, o medicamento é o seguinte, Elvin. Eu gosto muito que você puder usar de remédios, vamos dizer assim, não remédio, de natural, que puder usar de natural. Que nem na minha época, minha avó tinha uma dor, isso era um chá de bolo, um chá de hortelã, isso, aquilo, outro. E resolvia, rapaz. Hoje em dia é tudo remédio. Você levar seu filho, quem tem filho criança no médico, é remédio. Não estou falando mal, né? Porque a medicina, ela teve uma evolução. Então, a gente gosta aqui de usar muito para causas naturais, assim, de baixa imunidade e tal, é o Vitagold, que é um polivitamínico, não chega a ser um remédio, e o Protrovit Plus. É o que a gente mais usa o ano inteiro aqui. É esses 2 tipos de, vamos dizer assim, de medicamento. Agora, para prevenção de alguma coisa, a gente gosta de usar aquele araão. Só que também pouca quantidade conforme a bula, e 5 dias, uma semana no máximo. O Coxidex, né? Isso, o Coxidex. Coxidex não. E a alimentação aí que você fornece tanto para os filhotes como para os casais? Então, a alimentação é o grande segredo de toda a criação. Tanto pássaros quanto mamíferos é o maior segredo. Eu vim de um tempo tentando reproduzir, eu usava uma ração aí, não vou falar o nome, né? Pode falar. A saporita. Né? Sempre tentei criar com saporita e não dava. Aí eu fui num canal, comecei a seguir aquele criador do Moraes, nas antigas, e comecei a fazer o manejo. Aí a primeira coisa que ele falou, e é uma coisa que eu coloquei em prática, é a alimentação. A alimentação ser o padrão aí, o máximo que você puder dar para os animais, né, de nível de proteína bruta. Então eu uso ração de qualidade, a partir do que eu comecei a usar nutrópica, eu também uso Alcon. Alcon é muito bom, porque a Alcon ela é antiga. Né? Ela vem aí, você vê, ela tem alimentação para répteis, para pitacídeos, para tudo. Então, eu creio que é uma empresa que entende do que está fazendo. A Super Top Life ou a Top Life? A Super Top Life. Agora, no momento, como estamos na muda de pena, indo já para a época de reprodução, eu estou dando a Alcon sabor mamão, se eu não me engano. Certo. É a que eu estou usando para eles agora. E tem vindo dar bastante resultado assim, na questão de penas bonitas e tal, não tem doado pena nada, as fezes também, então a gente está usando. Na reprodução eu uso no próprio. Certo. E Alcon Top Life. Dá uma dica aí pro pessoal, qual é o manejo aí na época de troca de pena? Rapaz, o manejo que eu faço aqui na troca de pena, eu posso deixar eles no voador, né? Posso deixar no voador, muita fruta, principalmente assim, que nem giló, pepino, chuchu, frutas assim molhadas, né? Eu gosto de dar muito para eles. E eu forneço o Protrovit Plus, ou o Vitagold. É mais esse manejo. E pro filhote pegar um canto bom aí, o que você faz aí no... Então, o canto é uma coisa bem complicada. Se você quer encartar canto assim, é bem complicado. Mas para a roda, os melhores cantos são os curtos. Eu gosto muito aqui, particularmente, de usar aqui no encarte o pio-boi. O pio-boi é um canto curto que eu acho mais fácil deles assimilar também e tem uma grande massa bem pegada. Sim, e fala a sua opinião para aqueles criadores que gostam de acumular ave, ter bastante ave no quintal. Rapaz, isso daí eu já não sou muito a favor não. Porque se você tiver muito e tiver tempo, beleza, dependendo do que você for usar. Se for para torneio já é meio complicado. Na criação, razoável, porque o meu pensamento é assim.
mais atenção, você pode selecionar mais, vir adquirir, segurar mais filhotas ou filhotes machos do seu próprio plantel e apurar. Certo. Ô Guilherme, foi você que tirou o filhote tanto do Maraná como o Shekinah. Certo. Como era o pai dele? Rapaz, a gente chamava de mineiro velho. Esse passarinho, vou contar assim a história aqui bem brevemente. Esse passarinho veio para mim através do meu primo, Luiz. Olá. A gente ficou sabendo que tinha um passarinho aí mineiro bom e tal. Ele falou, ó, eu vou adquirir os passarinhos que você quer criar. Eu vou adquirir para você, então, porque eu sempre gostei, né? E nessa época eu estava no processo de comprar casa, então eu estava trabalhando muito. Trabalhava das 8, saía 6 horas do serviço, e daí já pegava em outro serviço até meia-noite, 1 hora. Então, só que eu levantava cedo, mexia com os bichos, tudo nisso. Né? A gente foi lá ver, adquiriu esse passarinho, o mineiro velho. E esse passarinho, quando a gente chegou lá, ele já mostrou um diferencial. É um passarinho muito elegante, no jeito dele, no porte dele. E era um passarinho que gostava de cantar muito, e principalmente na reprodução. Na reprodução, eu criei ele, a primeira vez ele chegou aqui, já perto da temporada, eu achei que ele nem ia criar, que ele ia sentir. Nós adquirimos ele e uma fêmea, a mãe do... não do Shekinah, do outro. Do Maraná. Isso, a mãe dele. E essa fêmea era uma fêmea também excelente, Paraná, ela era Paraná, mas era uma fêmea excelente. Era 2 ovos, 2 filhotes, 3 ovos, 3 filhotes, e nascia e vingava que dava sozinho. E esse passarinho veio, trouxemos aqui, e eu estava na média de 6 fêmeas, com ele, criando aqui, né, na época não tinha um quartinho, criando na bica de casa aqui, com ele eu tirei 25 filhotes. E ele se cruzava com uma aqui, daqui 30 minutos com outra, e ele morava junto num desses voadores, que dá um pitbull ali, que era o outro filhote meu, que eu criava nascido aqui, que é o V8 na nele. Morava junto com ela. Eu tirava ele e cruzava com as outras, né? E ele veio dar assim, um resultado surpreendente, né? É um passarinho que tinha já cantado em roda, já tinha uma média boa, né? E onde você levava, cantava, levava no sítio, cantava, onde você levasse, cantava, ia dentro do carro cantando. O que você fizesse, ele nasceu para isso, o negócio dele era cantar. Inclusive, uma época eu estava em cruzar, o bicho gostava, rapaz, de cruzar. Uma época eu estava fazendo um manejo com ele aqui, né? Na bica, fui passar ele para cruzar, ele cruzou a fêmea, e eu fui querer tocar ele, mas como eu estava na escada assim, né, porque ela é alta, né, eu estava na escada, fui tocar ele aqui, eu bambeei a mão, abaixei ele, voou. Falei, meu pai do céu, eu perdi o passarinho na hora, eu perdi o mineiro velho. Aí ele ficou em cima da gaiola. Aí eu peguei daqui do baixo, mesmo do chão, no desespero, a única ideia que eu tive, eu me dar a gaiola para ele, mirei o buco para dentro. Eu desci, fechei, o passarinho era diferencial. Onde eu levava, sempre a gente fala, elogiava, falava um passarinho diferente mesmo. E ele veio dar esses filhotes aí, né? Que foi os 2. Inclusive esses 2 eles eram uma ninhada de 4. Eram 2 irmãos de uma mãe e 2 irmãos de outra mãe. E eles estavam aqui, foi reproduzido aqui, essa Paraná, mãe do Marinata, né? Foi ela que criou os 4. E eu estava numa época de muito trabalho, sem tempo. Eu deixei eles, cara, até 3 meses de lavar e fumaça junto. Já estava desse tamanho, de rabo. E ela cuidando. Eu falei, você separar esse sem vergonha aí, senão ela daqui a pouco está botando coisa lá dentro. Assim. Aí foi onde eu separei. Daí acabou perdendo 2. Aí o Luiz chegou aqui e falou, Luiz, leva. E eu estou numa correria, ele levou e vingou os outros 2, que inclusive deu 2 machos. Certo. Essa seria uma pergunta também, que você falou aí. Você prefere tirar os bichinhos, os filhotes, para tratar na seringa ou deixar que a mãe trata? Rapaz, particularmente, certo. A natureza é perfeita. Deus fez ela. Então eu acho que o bicho sendo criado pela própria mãe, principalmente as fêmeas, aquele vínculo dela de tratar, aquela sintonia que a mãe passa com os filhotes, é crucial na criação. Todas as fêmeas que eu tive boas aqui, não estou dizendo que se você tratar no bico não vai dar sim, mas todas que deram fêmeas boas foram que as próprias mães cuidou. Né? Os machos, estamos vendo, os 2 foi a mãe que cuidou. Então isso é uma teoria que até eu vou tentar começar a fazer aqui para ver se é real. Vou criar uma quantidade na mão. Por que criamos na mão? Porque o passarinho, eles por ter fibra e poucos anos,
criando em ambiente doméstico, ainda eles têm aquele instinto meio selvagem. Então você cria eles, eles não vão ficar mansinhos. Eles têm uma certa, né, vamos dizer assim, fica amedrontado com tudo. Agora, criado no bico, não. Então, eu acho que por isso que muitos criadores preferem, né, criar no bico. E você consegue tirar mais filhote. Agora, eu já, como não tenho, eu crio por amor, não por quantidade, então eu não tenho pressa. Para mim, se ela leva 2 meses para criar um filhote, não tem... Qual que você acha que é o ninho ideal aí para tirar O filhote? ninho ideal é o ninho tarso. Ele é um ninho mais fundo e ele parece uma taça mesmo. É igual uma taça mesmo. É o melhor ninho que na reprodução de trinca-ferro, canário, belga, canário terra, polheiro, é ele. Você evita ter aquele problema assim e os filhotes conseguem, eles saem no tempo certo, né? Não tem aquele caso da mãe ficar amassando e jogar eles. Ô Guilherme, dá uma dica aí pro pessoal que quer começar a tirar filhote aí. Uma dica assim para eles. Eu dou uma dica da primeira coisa. No nosso caso de aves nativas, se cadastrar junto ao IBAMA, fazer seu cadastro e adquirir aves só com criadores. Criadores tanto amador quanto comercial. Se tiver condição de já adquirir aves com genética, com, vamos dizer, aves já aí com os criadores de responsa, beleza. Agora, se não, vão adquirir de criadores amadores que levam a sério, que nem nós, a gente está falando que não tem muito bicho assim, de qualquer jeito, né? Que vão vir aves de procedência boa, anéis, né, originais de pé, tudo, criação que você consegue ver, o pai, a mãe, a avó, enfim, né? Sobre genética aí, o que você fala sobre genética? Rapaz, eu estava até, antes de você chegar, eu estava meditando esse negócio de genética, que é o seguinte. Eu acredito nela sim, mesmo que você vê alguns biólogos falam algumas coisas meio assim por fora, mas é que nem eu gosto muito de cachorro, gosto muito de cavalo, enfim, de todos os animais. Tem uma raça especial de cachorro que eu gosto, que é o Pitbull. E o Pitbull, ele foi criado, a gente sabe, né, da história, para 3 funções, né? Uma função era para ser babá, incrível que pareça. A outra, daí depois, por tempo, né, na época da guerra, ele foi usado como babá, aí acabou, aí começaram a usar ele para esporte, né? Vamos supor, eles soltavam vários ratos ali no combate ali. E depois foi, inclusive, usado no combate contra eles mesmos, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia ele é usado para caça, né, do javali, controle do javali, e usado para game, eles de pegar o pneu. E o que eu percebi? Que eles não salvam só, vamos dizer assim, a morfologia. Eles falam muito que a genética, se você for atrás de ver de morfologia, você consegue. A índole não, né? Os passarinhos a gente busca mais a índole, a morfologia mais a índole, né? Passar rapidez essas coisas. Só que se você for ver o padrão do cão de caça, ele já foi, o pitbull de caça ele é diferente do pitbull de game, só que é a mesma raça. O padrão tem que seguir, né? Porque a CBKC ou enfim, o órgão ali, ele tem padrão. Só que eles selecionam ali o padrão com o cachorro que seja mais dócil, tanto com o ser humano quanto com outros animais. Animais da mesma raça, com outros cães. Só que o foco dele é a caça, é o javali. Ele tem um foco tão grande que ele foca ali e faz esse serviço. E esses cães são selecionados. Tanto o game, são cães selecionados. Então eu acho que sim, tem como você selecionar aves de velocidade, aves conforme se for velocidade ou campo. Tem como sim. Então a genética ela existe sim e temos que levar a sério, é um trabalho aí e é uma matemática. Você pegar uma coisa boa e somar com outra boa vai dar positivo, não tem como, né? Dar aí um salto negativo. Certo. Galera, essa foi a entrevista com o Guilherme. Deus abençoe, Guilherme. Você recebeu a gente aí na tua casa. E mais uma vez, ninguém é tão grande que não possa aprender, e não tão pequeno que não possa ensinar. Deus abençoe a todos, amigos. E lembrando, galera, curta, compartilhe. Beleza? Forte abraço, tchau!